Muito bem, a parte de impressão da máquina já está toda configurada lá no programa. O programa está rodando zeradinho. Pouquíssimos ajustes para fazer. Então eu estou testando os drivers do Photoprinter. Essa impressão aqui, ela está imprimindo 720 por 1400. 720 por 1600. Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouco essa resolução aqui para testar melhor. Então aqui está 720 por 1600. Eu vou refazer esse arquivo aqui com a impressão mais, a resolução mais alta para a gente ver a diferença. Mas o funcionamento está ruim. O que está me incomodando? O que está me incomodando é esse negocinho aqui. Fica lá no backpack. E aqueles roletes lá atrás. Acho que aqueles roletes lá precisam dar uma calibrada nele. Essa imagem aqui, então, ela foi impressa 720 por 1200, não 1600, como eu disse. 720 por 1200. Essa daqui 720 por 1800. E dá para notar a diferença, principalmente no preto. Essa tinta, ela é uma tinta fosca, não é uma tinta brilhante. Isso aqui é muito interessante, né? Não sei se o cliente que escolheu essa tinta fosca. Daqui a pouco, quando terminar essa impressão, então, eu vou mostrar como que eu fiz o ajuste do step e o ajuste bidirecional, já tenho mostrado. Então, só o ajuste do step. A maneira como eu ajusto o step e o gear rate, vou explicar rapidinho ali, tá? Estava aqui pensando, essa tinta, a impressão está saindo fosca, não está saindo uma impressão brilhante. Então isso aqui pode ser uma característica da tinta. Não creio que seja característica do material, porque isso aqui é um tipo de PVC. É um adesivo tipo um PVC, então ele provavelmente não absorve tinta. E a tinta pode não estar saindo brilhante por causa do meu LED UV, que talvez ele não esteja secando rápido o suficiente. Então quando eu colocar o outro LED UV aqui, nós vamos saber se vai dar alguma diferença. Por enquanto a imagem está saindo perfeita, sem grandes defeitos, a não ser o fato de que a imagem está saindo fosca, e eu realmente não sei porquê. Vamos ter que descobrir isso. Às vezes o cliente comprou a tinta para ser assim fosca mesmo, não falou nada. Agora então eu vou mostrar como que eu faço a regulagem do gear rate aqui. Gear rate da mídia. Esse aqui é um arquivo que eu faço lá no CorelDRAW usando cor preta puro. E ele mede exatamente 100 por 100 milímetros. Então o objetivo é fazer com que a impressão bidirecional desse arquivo ela fique o melhor possível. Aqui, por exemplo, ela está em alta velocidade bidirecional. Então esse arquivo aqui, ele tem que sair o melhor possível. Como eu sei as medidas dele, fica fácil para eu conferir se está tudo certo. Então, por exemplo, deixa eu acabar de imprimir aqui que eu já mostro.
Vocês viram que lá no começo, quando eu fiz a primeira instalação do programa, eu fiz um gear rate do eixo Y, fazendo um risquinho aqui do lado. Aí eu falei que depois eu faria esse ajuste aqui melhor. E o ajuste que eu faço é assim, ó. Eu mando então imprimir esse gabarito aqui, que mede 100 por 100. Mede 100 por 100, aí com o paquímetro eu meço aqui, ó. Nesse eixo aqui, ele vai dar 100 milímetros exato. Se ele der uma grande diferença aqui é porque o bidirecional não está bom. Então aqui ele deu 100 milímetros exato. E aí eu meço aqui, no eixo da mídia. Aqui no eixo da mídia, como na primeira impressão, com certeza ele vai sair errado. Porque vocês viram que eu fiz uma cagadinha ali, fiz bem fraquinho. Aí então o que eu faço? Eu venho aqui no programa campeão, em Advance, contra F12, 2, 2, 2, mais um 2. E aqui eu calculo o gear ratio, o gear rate do motor Y. Então, por exemplo, lá eu já regulei, tá? Aqui tá, ó, Target Move 100, mas vamos supor que a minha impressão lá tivesse saído com 101. Então eu digitaria aqui, ó, o tamanho da impressão que saiu lá e mandaria calcular. É exatamente isso que eu faço. Eu não vou fazer de novo aqui porque já está feito, eu não vou bagunçar minhas coisinhas aqui não. Mas é assim, a impressão mede 100 e se ela imprimiu 101 ou se imprimiu 99, eu digito aqui o valor que imprimiu e mando calcular. Assim eu tenho certeza que naquela mídia ali, que é a mídia que o rapaz vai usar sempre, o meu gear rate vai estar perfeito. E o que acontece? Por que eu faço dessa maneira? Porque aqui, se eu for imprimir aquele mesmo arquivo lá em outras resoluções ou em outras velocidades, dificilmente eu vou ter que ficar calculando step, entendeu? Apesar de que é bom aprender a calcular o step também. Então como é que calcula esse step abençoado? Cadê aqui? Ajuste do step. Ajuste do step. O ajuste do step, como eu tinha feito lá aquele primeiro gear rate lá com a caneta, então ele ficou mais ou menos também, né? Não ficou exatamente certo. Então como que eu faço? Eu venho aqui, a máquina ela vai fazer uma impressão lá, quando eu clico aqui em Print Adjust, ela vai fazer uma impressão de um gabarito, e aquelas linhas, é a mesma coisa que os outros lá, onde marca o ponto zero ali, as 5 linhas tem que estar exatamente em cima uma da outra. Na hora que você imprime lá, você vê. Será que eu tenho que fazer uma impressão só para mostrar? Caramba, como a gente sofre. Não vou fazer não. Então eu coloco aqui, por exemplo, menos 5 pixels. Se eu colocar aqui menos 5 pixels e mandar calcular, esse número aqui embaixo vai ser alterado. Esse número aqui é a relação entre o gear rate lá do motor Y, aquele gear rate que a gente fez agora há pouco, e ele também é a relação entre a engrenagem do motor e o número de passos do motor. Se eu colocar aqui menos 5 pixels, aí eu peço para calcular, ele altera esse número, tá vendo? Então na hora que eu mandar imprimir o print adjust aqui de novo, eu vou vendo a diferença lá até que fique tudo zerado. Estou com a porta aberta ali, está fazendo muito barulho. Quando tiver a impressão do print adjust estiver zerado, é só salvar e sair fora. Então eu coloquei aqui menos 5, vou voltar para o 5 aqui, calcular de novo e deixar igual estava antes. Assim que eu regulo o gear rate e regulo o step para ficar perfeito. Normalmente quando o gear rate lá está bem feito, às vezes você nem precisa ajustar esse step aqui, daquela maneira que eu fiz lá.
Por isso, então, a gente faz um gear rating inicial, para ter uma noção de velocidade do motor. Aí depois faz o gear rating usando o arquivo de gabarito. Aí é só salvar. No caso aqui eu não vou nem salvar, porque já estava pronto mesmo. Será que deu para entender? Eu acho que sim. Desenho de 100%. Esse desenho aqui de 100%. Enquanto ele não estiver saindo uma impressão perfeita, eu vou ajustando lá o gear rate lá no menu avançado, até que ele fique assim. Aqui no caso ele imprimiu bidirecional, alta velocidade, e aqui também já dá para ver mais ou menos como que vai ficar a qualidade da impressão. Beijo, Isabelle, minha filha linda.